Olá, buscadores da luz! Você acredita que o seu ego atrapalha o seu desenvolvimento espiritual? Você acha que quanto menos ego, melhor para a evolução da sua alma? Hoje vamos quebrar o paradigma que coloca o ego como vilão da história, para ajudar você a compreender qual é o real papel dele e começar a educá-lo para servir ao seu propósito. Bem-vindos à reflexão de hoje no Aurora da Consciência. Você está despertando, se desenvolvendo, buscando evoluir, mas frequentemente você identifica que tem algo dentro de si que atrapalha esse processo. Aí você estuda um pouquinho, descobre que existe um ego e que ser egoísta é um defeito. Pronto, agora o vilão tem um nome. Agora você tem um alvo, um arquétipo personalizado que você julga de forma preconceituosa. Você acusa ele como responsável pelas suas falhas. Aí você tenta reprimir e punir esse ego. Você acha que isso vai te ajudar? Que quanto menos ego, melhor? Mas o ego faz parte de você. E como que tratar a si mesmo dessa forma vai te ajudar? Você espera conseguir matar o seu ego, se livrar dele? Você acredita que ele existe por um erro de design do ser humano? Você acha que todos os seus defeitos estão concentrados nesse tal de ego? Não existe erro. Todas as suas partes são divinas. Todas elas existem com um propósito, têm um papel a cumprir e devem ser tratadas com o devido respeito e amor. Então pare de combater o seu ego e vamos começar a compreendê-lo. Quem é o ego? Por que ele existe? Como ele é criado? Qual é o trabalho dele? A psicologia define o ego como o núcleo da personalidade, o princípio de organização dinâmica, diretor e avaliador das vivências e atos do indivíduo. Ele é criado na infância, a partir do momento que você se percebe como um indivíduo. Ele se desenvolve através das interações com a realidade externa, para garantir e otimizar a sua sobrevivência, para você se adaptar às circunstâncias. Sem o ego, você não ia conseguir distinguir a si mesmo das outras pessoas e do ambiente. Você não teria uma personalidade individual. Ainda no campo da psicologia, o ego é um mediador entre o id e o superego. O id representa os instintos de sobrevivência que nascem com você e os desejos e vontades primitivas. O superego representa a personalidade idealizada por valores, princípios e costumes sociais. O ego harmoniza os desejos inconscientes do id e os valores idealizados do superego. Ele equilibra o seu lado impulsivo e o seu lado repressor. Por exemplo, um bebê vê uma pessoa comendo. Ele simplesmente segue a vontade instintiva e pega a comida. Esse bebê ainda não tem um ego. Já uma criança um pouquinho maior, ela vai conter esse instinto e vai pedir a comida, porque ela já sabe que pegar a comida dos outros é feio e que fazer isso vai trazer consequências ruins. Essa criança já tem um ego que freia o id através do medo da consequência ruim. O superego dela já aprendeu o valor que diz o que é feio e o que é bonito. Então o ego dela vai agir para suprir esse desejo pela comida, mas gerenciando a ação conforme o comportamento aprendido. Então o ego existe para gerenciar as suas dinâmicas, para organizar a sua forma de lidar com as experiências. Ele regula os impulsos e adapta aos padrões sociais de comportamento. Um ego bem construído te ajuda a exercer liderança, a ter confiança para conduzir a própria vida,
a fazer escolhas equilibradas, seja no campo pessoal, familiar ou profissional. Um ego forte e saudável é capaz de lidar com as consequências das próprias escolhas e aprender com elas. Ele vai além desses instintos e valores, ele refina os processos internos e melhora suas atitudes na realidade externa. Os desequilíbrios do ego geram personalidades disfuncionais. De um lado, temos o ego frágil, inseguro, indeciso, submisso, ansioso, com baixa estima. Por outro lado, o ego superinflado, que sempre tem razão, que sempre quer mais, que não sabe perder, que precisa ser o melhor e que sempre age para satisfazer os próprios desejos. É normal e até saudável experienciar uma fase pontual de desequilíbrio do ego, pender para a insegurança ou para a supervalorização da personalidade, justamente para estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, uma recalibração do ego, um aprimoramento da personalidade. Então, uma pessoa que se supervaloriza pode passar por um momento de fragilidade e insegurança, questionando os próprios valores e a própria autoimagem, antes de reconstruir uma personalidade mais forte. E uma pessoa com baixa estima pode passar por um momento de supervalorização, antes de encontrar o ponto de equilíbrio de um ego saudável. Vamos deixar bem claro que um ego superinflado não tem nada de forte. Por dentro é uma pessoa que não reconhece o próprio valor e que nunca está satisfeita. E do lado de fora é uma pessoa arrogante, egoísta, insensível, que dificilmente vai ter bons relacionamentos. A força do ego vem de se manter evoluindo, de estar sempre aprendendo novas formas de harmonizar os processos internos com a realidade externa, sempre ajustando a personalidade e aprimorando a autoimagem. É como uma bicicleta, só se mantém equilibrada quando está em movimento. Viver em constante desequilíbrio do ego não é nada saudável, porque você corre o risco de se acostumar com um ego distorcido, de adotar e cristalizar uma personalidade disfuncional. Algumas teorias definem o ego como consciência, e a gente pode partir dessa ideia. Eu entendo que esse ego seria o nível mais básico da consciência, no sentido de estar ciente dos próprios instintos, impulsos e emoções básicas e estar ciente dos valores, virtudes e ideais, organizando, direcionando as ações e gerenciando esse equilíbrio. Esse nível básico de consciência, ele cumpre o propósito de sobrevivência, de suprir as necessidades básicas de forma adaptada ao seu contexto, à sua circunstância. Fazendo uma analogia, a gente pode chamar esse ego básico de uma consciência infantil. Algumas pessoas cumprem com esse propósito de sobreviver e se acomodam nessa personalidade primária. Uma segunda camada de personalidade surge de um ego que continua se desenvolvendo além dos padrões sociais. Continuando a analogia, a gente pode chamar de uma consciência adolescente, que testa os limites, que questiona os padrões, que se aprofunda no significado dos valores, que explora novas camadas da realidade
e experimenta novas dinâmicas de conduzir as suas vivências. Eu acredito que a maior parte das pessoas se encontra nesse nível de consciência, vivendo os altos e baixos da quebra de paradigma. Um ego mais maduro se estabelece quando a personalidade encontra o seu ponto de equilíbrio na realidade interna. Quando a pessoa tem clareza sobre os valores pessoais e estabelece uma dinâmica de integração com a realidade externa que é coerente com a sua essência. Essa consciência adulta, ela já tem mais estabilidade para navegar a realidade multidimensional, mas ela continua se desenvolvendo, aprimorando na direção de uma identidade espiritual, treinando a incorporação da divindade pessoal e buscando a experiência de integração com a fonte. Se você está nessa fase adolescente da quebra de paradigmas, aceite que é normal sentir medo, porque o seu ego ainda não tem um padrão para lidar com o desconhecido. Ele vai querer voltar para a zona de conforto como uma criança assustada. Então pare de julgar e reprimir o seu ego. Reconheça e respeite a sua importância. Pare de castigar a si mesmo e acolha essa parte infantil da sua consciência. Ame a sua criança interior. Ajude o seu ego a desapegar das historinhas de niná. Incentive ele a explorar novos pontos de vista da realidade. Eduque o seu ego para apreciar o desconforto e para ser corajoso diante do desconhecido, porque é isso que faz ele crescer. Permita que a sua personalidade seja flexível. Trabalhe no aprimoramento da sua autoimagem e conduza o desenvolvimento da sua consciência. Se você gostou da reflexão de hoje, deixa um like e segue a página, porque no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre o ego e as fases de desenvolvimento da consciência. Namastê e até a próxima!